Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula de eletrônica. Tá? Na última aula eu estava falando sobre a estrutura, né, atômica dos semicondutores, né, a física dos semicondutores, e finalizei dizendo sobre a questão da reação à temperatura ambiente, né, a possibilidade de quebra de ligações covalentes. Tá? Então, aqui a gente tem uma estrutura, né? A gente vai estar trabalhando mais sobre estrutura tradicional, essas compostas aqui, só para a gente saber que existe, tá? Daqui para frente a gente vai estar vendo só essas daqui, porque a eletrônica ainda está sendo feita com isso aqui, tá? Isso aqui ainda não é uma realidade tão palpável. Acredito que em microcontroladores, microprocessadores, desculpa, a gente tem aí alguma coisa utilizando, sim, compostos, né? Mas por enquanto aí em boa parte dos transistores de iodo, diac, triac, a gente esteja usando silício comum, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura, certo? Aqui a gente tem um cristal, e quando a gente tem a temperatura ambiente, que é uma energia, ela faz com que essas ligações aqui, elas se rompam. Ao se romper, em função dessa energia, o que tende a acontecer? Esses elétrons saírem por esse material, certo? Então, vamos imaginar que essa ligação covalente se rompeu em função da energia. O que ele vai fazer? Esse elétron ele vai sair por aqui e no lugar dele vai ficar um buraco, o que a gente chama de lacuna. Tá? Então, a gente vai estar falando aí sobre lacunas. Tá? E essa lacuna vai ficar vaga até que outro elétron venha e se junte ao silício. Lembrando que no núcleo dele a gente tem prótons, uma quantidade fixa de prótons ali que vai fazer com que esse átomo seja atraente para algum outro elétron, certo? Então, dessa forma, há uma corrente desordenada de elétrons em resposta à temperatura ambiente. Esse fenômeno de rompimento das ligações covalentes em semicondutores é muito importante para o desenvolvimento da eletrônica. Tudo gira em torno dessa questão de quantidade de elétrons e desprendimento de elétrons, né? A possibilidade de corrente ou de não corrente. Tá? Bem, durante um tempo foi feito esse estudo em cima desse material, dessa situação, e o pessoal acabou trabalhando essa questão, né, da geração de pares eletrolacuna, e ela vai ser o nosso objetivo aqui de estudo nessa aula de hoje, tá? Que vai fazer com que essas lacunas elas se comportem, né, entre aspas, aí, com uma carga positiva. Tá? Então a gente tem o elétron, que a gente tem ali com um comportamento de carga negativa, e as lacunas com cargas, entre aspas, né, cargas positivas. Lembrando que elas são apenas buracos. Por quê? Elas tendem, o elétron, né, ele tende a sair do polo negativo e para o positivo, certo? E esse espaço vazio vai parecer, observe aqui na sequência da ilustraçãozinha aqui, enquanto um está indo para a direita, que os elétrons estão indo para a direita, consequentemente essa lacuna, ou esse espaço por onde eles passou, está indo para a esquerda, né? Está indo do positivo para o negativo. Então, essa reação aí que a gente está colocando, tanto entre aspas, ela vai ser interessante para a gente conseguir entender um pouco o fenômeno. Então, a gente vai considerar as lacunas, entre aspas, como carga positiva durante um período do nosso estudo, mas ela não deixa de ser uma lacuna, é um espaço vazio. Tá? Bem, com esse estudo, uma galera conseguiu chegar aí a pensar na construção de semicondutores com carga já determinada, certo? Então a gente consegue ali ter um semicondutor tipo P, certo?
que ele vai ter uma característica, ele vai ter uma carga elétrica que tende a ser positiva. Por quê? Seria ali inserido átomos trivalentes, certo? Colocando aqui um átomo trivalente, a gente teria ali um espaço vazio, né? Lembrando que a gente precisa ter 8 elétrons na última camada de cada átomo para a gente conseguir ter um equilíbrio atômico, certo? Se a gente tem ali uma estrutura ali que todos eram 4 e todos se fechavam bonitinho, se a gente pegar e colocar um elemento que tenha 3, então sempre vai ter uma lacuna, sempre vai ter, porque sempre vai estar faltando esse elétron para fechar todo esse pacote de 8 elétrons na última camada de todos os átomos. Tá? Então aqui na tabela periódica a gente tem aí os átomos que são mais indicados para isso. Tá? Dessa forma a gente faz aí a construção do semicondutor P. Então lá numa panela de silício é dada uma pitada de átomos trivalentes. Já se a gente pegar aqui outros elementos aqui pentavalentes, tá? A gente vai ter o que? A sobra de um elétron, certo? Então, esse material aqui tende a ter uma sobra de elétrons, enquanto na condição anterior a gente tinha a falta de um elétron, colocando átomos trivalentes, colocando átomos pentavalentes, a gente vai ter a sobra de um elétron. Então a gente vai ter um outro material que vai ter uma carga negativa, tá? Uma carga constantemente negativa ali, certo? Pois bem, essa condição ela possibilita algumas questões muito interessantes, né? Então a gente tem ali esses materiais, né, que a gente colocou aqui uma ilustraçãozinha, com carga tipo N e carga tipo P, certo? O que vai acontecer, eu peço para que vocês imaginem, quando a gente unir esses dois aqui, certo? Onde tem a sobra de elétrons e onde tem a falta. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter um choque? Alguma coisa assim? Bem, ao se unir esses dois coleguinhas aqui, o que vai acontecer? Esses elétrons que estavam próximos à superfície aqui, de contato, superfície de contato, eles vão se alocar nos elétrons ou nos átomos mais próximos. Tá? Então os elétrons saem daqui e vão vindo para cá, certo? E à medida com que eles vão se estabilizando nesse local, vai se criando uma camada de estabilidade. Concorda comigo? Aqui estava faltando, veio o que estava para cá, o que estava aqui veio para cá, e aí foi se estabilizando, certo? Essa cadeia, né, que o pessoal chama de difusão, ela ocorre até que a energia do elétron não seja suficiente para romper essa estabilidade, tá? Então, fazendo com que haja ali uma camada de sobra de elétrons, ainda continua aqui, né, um material carregado negativamente, certo? Com elétrons. Uma camada de estabilidade e a outra camada com carga positiva, certo? Com lacunas. Pessoal, então, o que quer dizer? Né? Essa barreira de potencial gerada por essa estabilidade, ela vai ter um valor ôhmico, tá? Então ela vai se comportar como uma resistência elétrica. E essa camada, né, essa barreira de potencial recebe o nome de camada de depleção, tá? Então, desta forma a gente consegue o que a gente não tinha visto nas disciplinas anteriores, uma resistência dinâmica. A gente não está falando de potenciômetro aqui, né? É uma resistência que se adeque dependendo das condições elétricas do circuito, tá?
É importante a gente destacar aqui que quase tudo aí se resume a tensão é igual a resistência vezes corrente. Bem, pessoal, então, se a gente está falando aí sobre resistência, é importante a gente estar analisando, né, a lei de Ohm e estar refletindo um pouco sobre ela, tá? Principalmente sobre a questão da eletrônica, o que a eletrônica tem tão de diferente de circuitos elétricos, né? Porque a gente vai estar aí utilizando os conhecimentos de circuito sobre a perspectiva da questão da eletrônica, né? Na eletrônica, a gente vai ter aqui um componente diferenciado que não tinha nos circuitos elétricos. Na verdade tinha, mas só que ele era um pouco estático, né? Que é a questão de resistência, tá? Então, a eletrônica, ela trabalha com a possibilidade de que esse valor R ele mude dependendo das condições ambientais dele ali, certo? Em circuitos elétricos, não. A professora trabalhava, ó, o circuito tem a resistência tal, tem a corrente tal, qual que é a tensão, ou então tendo a tensão e a corrente, qual é a resistência. Aqui a gente vai analisar um circuito onde esse valor de resistência ou ele vai ser zero ou ele vai ser infinito, ou ele vai gravitar dentro desses limites aí, certo? É importante destacar outra questão também, tá? É que nessa equação a gente tem aqui que a tensão é uma variável independente, tá? A resistência também ela é de certa forma independente também. A corrente ela vai ser um fator que vai criar aí uma dependência dessas duas condições, certo? Vocês podem até ver, provavelmente essa ilustração vocês já tinham visto ela antes, de que quem determina a forma qual a corrente vai passar é esses dois camaradinhas aqui, certo? Pode ver que ele é um elemento passivo aqui na condição, certo? Ele simplesmente, se a resistência for baixa, ele passa com facilidade, e se a tensão for forte, ele vai passar com mais facilidade. Se isso aqui for muito forte, isso aqui for fraco, ele não passa. Então, a resistência, certo? Gerada pela camada de depressão, ela que vai fazer possível circuitos de chaveamento e circuitos de amplificação, tá? Também a gente vai estar vendo uma outra questão na sequência, que é a possibilidade de casamento de impedância através de semicondutores também. Provavelmente vocês viram isso, né, com a professora Anne, que a máxima potência transferida ela é possível quando há o casamento de impedância. Então, essa possibilidade de resistência dinâmica é o que torna possível a nossa eletrônica, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou estar passando um questionarinho, vocês respondam ele aí, tá? Sobre o que foi discutido aqui. E na semana que vem a gente vai estar dando sequência a esse ponto e analisando um pouco a questão ainda dos semicondutores. A gente ainda tem que ver algumas coisas com relação à física de semicondutores, tá? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção e até mais.